Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é Jesus? Ele é nosso Salvador. Ele é nosso Rei. Mas Ele também é nosso batizador. Ele nos mergulha, nos batiza no Divino Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Divino Espírito Santo pode tomar posse de cada um de nós. Ele fala em nós, ele nos inspira, ele é o nosso defensor. Vamos imaginar esta cena. Jesus estava na última ceia falando para os apóstolos. Logo mais, eles negariam, fugiriam e um trairia. Jesus estava falando antes da sua morte, antes da sua crucifixão, antes da sua ressurreição. E ele anuncia para eles, que eles não entenderam na hora, mas só depois, que ele mandaria o Divino Espírito Santo. E eles teriam coragem para testemunhar. Aconteceu que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e voltou. E a promessa que ele fez na última ceia foi muito importante para todos aqueles apóstolos. Quando Jesus apareceu ressuscitado, ele lembrou sobre aquela promessa do Espírito Santo. Jesus estava aparecendo com seu corpo celeste. Era uma coisa passageira, mas ele queria formar o seu corpo místico, queria formar a igreja com o derramamento do Divino Espírito Santo sobre eles. Podemos lembrar o que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo, receber uma vida nova. Ele estava falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo sopra onde quer, ouve esse ruído e sabe que é Ele que está agindo. Jesus falou para a samaritana também sobre uma água viva. Eu te darei uma água viva que vai acabar completamente da sua sede. E ele estava falando do Divino Espírito Santo de Deus.
Jesus falou em João 7, se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior vai jorrar rios de água viva, que o Espírito Santo vai estar jorrando de você, uma força espiritual, falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Podemos lembrar que João Batista falou, João Batista diz, eu batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Vocês vão ser mergulhados no divino Espírito Santo de Deus. É o que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham a vida em abundância. É a vida espiritual em abundância para cada um de vocês. Ele prometeu, eu mandarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas e vos ajudará a recordar tudo o que eu falei. Então é uma força espiritual que viria para aqueles apóstolos tão fracos, aqueles que fugiram, negaram. É a fundação da nossa querida igreja. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele vai falar com você, vai inspirar, de lembrar de tudo como que Jesus é. E vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Podemos lembrar que, quando Jesus ressuscitou, os apóstolos ainda estavam trancados no cenáculo, trancados, com medo dos judeus, as portas, as janelas, todas fechadas. Mas quando aconteceu Pentecostes, derramamento do Espírito Santo sobre eles, eles abriram aquelas portas e janelas e foram para a rua, para testemunhar, para falar das maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida deles. E Jesus disse também nessa passagem, eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E não seria abalada, não, por causa da força do Espírito Santo. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Mas com a força do Espírito Santo, eles não tinham medo, nem de morrer, nem de falar em público, e de ser expulso das sinagogas, porque poderiam dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo me dá coragem para falar. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas nós conhecemos o Pai, nós conhecemos Jesus Cristo, e clamamos e pedimos, vem, Divino Espírito Santo de Deus, e Ele vem. Durante toda a ressurreição, Jesus falava, prometia, descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, até os confins do mundo. Impressionante essas passagens do Atos dos Apóstolos, o zelo pela evangelização que Paulo e seus amigos tinham. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. Em seguida ancoramos em Neápolis e passamos para Filipos, e foram de cidade em cidade falando de nosso Senhor Jesus Cristo. E com aquele zelo, aquele entusiasmo que vem do Divino Espírito Santo, a nossa igreja foi espalhada. O Espírito do Senhor estava sobre eles. Encontraram
um lugar onde parecia que estavam orando, e um grupo de mulheres estavam orando, e Paulo foi sentar-se e começar a falar com as mulheres, evangelizaram as mulheres. E Lídia, uma líder, comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, acreditou em Deus, escutou com atenção e certamente foi uma serva de Deus, uma maravilhosa serva de Deus para espalhar o cristianismo. Após ter sido batizado, também com toda a sua família, ela convidou-nos. Interessante como são as mulheres, hein? Ela forçou. Escuta o que diz aqui: se vós me considerais uma fiel no Senhor, permanecei em minha casa. E ela forçou-nos a aceitar. Olha aqui, olha, foi uma força espiritual, uma unção do Espírito Santo. Aquela Lídia forçou: vocês vão na minha casa. Forçou de ir lá, porque queriam mais boas notícias, queriam beber mais da palavra de Deus, da unção que estava com Paulo, o apóstolo. Como nós precisamos desta força, como nós precisamos do divino Espírito Santo, porque somos tímidos, omissos, não falamos de Deus como deveríamos. Poderíamos ser instrumentos de Deus e não aproveitamos as oportunidades. É por isso que Jesus disse: e vós também dareis testemunho. E vocês vão falar de Deus, vocês vão testemunhar nosso Deus, porque vocês estão comigo tanto tempo e você não evangeliza as outras pessoas. Precisamos da força do divino Espírito Santo. É por isso que durante esse tempo, até Pentecostes, daqui quase 2 semanas, clamamos e pedimos: vem, divino Espírito Santo, vem nos dar coragem para que possamos evangelizar, falar de Deus para as outras pessoas. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço pela promessa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que vai nos ensinar a verdade, o Espírito que vai nos santificar, vai nos modificar, para que paremos de ser omissos, mas sim evangelizadores. Peça que toda a força e toda a plenitude do Espírito Santo venha sobre você. Feche seus olhos e faça suas orações.